Hey guys, sejam bem-vindos e bem-vindas de volta ao canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão das máscaras, né? Então, quando a gente faz exercício com esse artefato que a gente não estava habituado, quais são os aprendizados que a gente precisa levar, o que a gente precisa tomar de cuidado para treinar com segurança. Então, o assunto hoje é esse, espero que vocês aprendam aqui comigo, fiquem comigo até o final, que eu vou trazer aqui algumas sacadas e alguns estudos bem interessantes para ajudar vocês a praticar a atividade física que vocês mais gostam com segurança, que eu acho que esse é o objetivo, né? Então, os estudos que eu trago hoje, eles vão trazer pra gente alguns aspectos de performance, de desconforto, alguns quesitos que nós estamos aí nos adaptando e aí eles vão avaliar, né, de uma forma precisa, controlada no laboratório, se de fato tem uma diferença quando a gente faz o exercício com máscara e quando a gente faz sem. Será que tem essa diferença? Comentem aqui embaixo, quero saber o que vocês acham. E aí é importante dizer também que esses estudos, quando a gente fala de monitorar e entender variáveis quantitativas do exercício, é muito difícil em termos, quando a gente vai olhar aspectos fisiológicos, é muito difícil a gente controlar isso em um ambiente livre, né, em um ar livre. Então, esses estudos que eu trago para vocês hoje, eles foram feitos indoor. Bia, mas a gente pode comparar um exercício físico indoor, né, no ambiente fechado, com o exercício aeróbio no ambiente aberto? A gente sabe que existem diferenças, mas a gente ainda tem alguns limitantes em termos de pesquisa, de instrumentação, para poder fazer essa análise. Então, a gente vai trazer aqui alguns aprendizados de comparações de exercícios indoor, exercícios feitos em ambiente fechado, mas a gente pode sim levar esses aprendizados, porque eles têm ali alguma relação com parâmetros quando a gente faz exercício ao ar livre, tá bom? Então você que voltou a correr com as máscaras, já treinou, já experimentou algumas, comenta aqui embaixo que a gente quer saber qual que vocês gostou mais, podem colocar as marcas, não tem problema, tá bom? Então quando a gente olha pro aspecto de desconforto, eles encontraram sim uma baixa tolerância ao exercício, quando a gente perguntou, então, em termos de percepção do atleta, do corredor, do sujeito, eles perceberam uma diferença. Então, quando corre com máscara, essa tolerância ela diminui. Então, esse desconforto ele é evidente, né? Então, se você está correndo, já também experimentei, é difícil, né? Porque é um bloqueio, gente, não tem jeito. E aí esse desconforto vai aparecer. Mas a boa notícia é que nós somos adaptáveis. E aí a gente precisa só um pouquinho de paciência, de persistência para se adaptar a essa nova condição, tudo bem? No quesito performance, Bia, e aí? Performance, a gente tem uma diminuição do desempenho, por exemplo, da corrida? Sim, a gente tem, porque a gente vai ter uma alteração aí nos parâmetros cardiovasculares, nos parâmetros respiratórios. Então, a performance ela vai alterar. A gente vai ter aí um aumento da resistência respiratória por causa desse bloqueio. E aí a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque se você tem algum problema pulmonar mais sério, mais crônico, respiratório, isso vai já baixar ainda mais o seu desempenho. Então você tem que controlar muito bem a sua frequência, monitorar, né, a sua condição de saúde para que aquele exercício não seja um risco para você. Então fica aí esse aprendizado, o estudo traz isso de uma forma para alertar mesmo, tá bem? No quesito de função pulmonar, eles encontraram também um aumento de resistência porque há um impacto significativo nos parâmetros pulmonares, né? Então o exercício ele exige que a gente tenha esse trabalho respiratório e aí quando a gente faz um exercício com essa limitação, a gente tem uma elevação ainda, a gente fala na limitação da ventilação. Então isso também acontece. Então eles encontraram também algumas alterações quando a gente faz o exercício com máscara, tá bem? Na função cardio, isso também vai acontecer por consequência dessa mudança no respiratório. Então, por causa desse aumento da resistência respiratória, a gente vai observar um aumento da pré-carga cardíaca. E isso vai fazer com que o nosso sistema precise de mais para realizar aquele esforço.
Então, de novo, a gente precisa controlar muito bem os parâmetros, né, de frequência cardíaca, precisa aí ter esse gerenciamento, esse controle, para que a gente faça o exercício com segurança. Um outro ponto importante é a questão do descondicionamento, né? Então, não queiram retornar ao que a gente estava antes da pandemia, né? Então, a gente estava com um condicionamento diferente, mais preparado, a maioria das pessoas, e agora a gente ficou alguns meses em destreino. Então, é normal que o desempenho caia, tá bem? Isso acontece até com atletas, imagine com nós meros mortais, né? Então, normal. Então, tenha um pouco de paciência nesse retorno às atividades. É importante sim usar máscara, porque a gente já tem alguns estudos que trazem algumas evidências de que há sim um contágio por meio do ambiente. Então, é preciso tomar esse cuidado, vamos seguir as recomendações dos órgãos competentes mas o importante é a gente não parar. Então, esses são os aprendizados que os estudos trouxeram. É importante dizer também que é algo novo, a gente não tem ainda muitas conclusões, muitas direções do que de fato isso impacta no nosso corpo. Então a gente só precisa tomar esses cuidados de controlar tudo isso que eu falei para vocês e observar aí se não vai rolar nenhum mal-estar, e se isso acontecer a gente precisa ir mais devagar. Eu acho que cautela e pensar nas progressões, né? Vou 1 quilômetro hoje, cada vez acrescentando com calma e cautela. Eu acho que essa é a palavra, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou e tirou algumas dúvidas, deixa o joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e em breve a gente traz mais novidades, tudo bem? Um beijo e até a próxima!